Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Natal, dando continuidade ao nosso curso de Química. Hoje a nossa aula será sobre termologia, tá? Nós vamos falar sobre temperatura, calor, equilíbrio térmico e algumas conversões nesse primeiro momento, tá? Então eu lancei ela em duas aulas por enquanto, para a gente tentar ganhar tempo e ao mesmo tempo a gente entender melhor, né? Quando eu falo de termologia, no caso hoje a primeira aula, se eu dividir a palavra termologia, então eu tenho termo, que é igual a calor, e logia, que é igual a estudo, tá? Então, significa que é o estudo do calor, tá? É uma parte da física que estuda o calor e seus efeitos sobre a matéria. Quando eu falo de temperatura, é uma grandeza que mede o estado de agitação das moléculas. Calor. Calor é a energia que flui de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura, tá? Aqui eu coloquei para a gente entender melhor. Vamos falar de água, tá? Então eu tenho água aqui no estado sólido, água no estado líquido e também no estado gasoso, tá? Então, se eu tenho um aumento de temperatura, essa seta representa para nós o aumento de temperatura. Se eu tenho aumento de temperatura, então significa que eu saio do estado sólido e vou para o estado líquido. Então, aqui houve uma fusão, ok? Se eu aumentar a temperatura, eu vou sair do estado líquido e vou para o estado gasoso. Então, aqui aconteceu o que? Uma vaporização, ok? Se eu sair do estado sólido diretamente para o estado gasoso, aqui houve uma sublimação. Agora, partindo do inverso, então eu tenho uma diminuição de temperatura, tudo bem? Diminuição de temperatura significa então que eu saio do estado gasoso e vou para o estado líquido. Então, eu tenho uma condensação. Se eu diminuir a temperatura, eu saio do estado líquido e vou para o estado sólido. Então, houve uma solidificação. Agora, se eu saio do estado gasoso e vou direto para o sólido, então aqui eu tenho uma cristalização. Tudo bem? Aqui eu tenho o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico acontece quando dois corpos, né, com temperaturas diferentes são colocados em contato até alcançar o mesmo valor. Quando um corpo ganha calor, ele aquece. Quando ele perde calor, significa que ele resfria. Tudo bem? Para dar um entendimento melhor, eu coloquei aqui o corpo A, maior temperatura, e o corpo B, temperatura menor. Tá? Então você percebe que o calor migra do A para o B, migra do corpo A para o corpo B, até você chegar aqui no equilíbrio térmico. Essa seta representa para nós equilíbrio térmico, ok? Agora vamos observar aqui nas escalas termométricas. No Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, e também na IUPAC, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada, adotam a escala absoluta, que é medida pela unidade Kelvin. Eu coloquei aqui três termômetros, onde você tem um na escala Celsius, um na escala Fahrenheit e outro na escala Kelvin. Tem dois pontos fixos aqui, tá? Então você tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Se eu pegar na escala Celsius, eu estou no 0 grau, por exemplo, eu tenho na escala Fahrenheit 32 Fahrenheit, e então na escala Kelvin eu tenho 273,15. Observa que do ponto de fusão até o ponto de ebulição, na escala Celsius, eu tenho uma divisão de 100, tá? Então são 100 vezes até do 0 até o 100. De Fahrenheit eu tenho do 32 ao 212, que é no ponto de ebulição. Essa divisória aqui eu tenho 180, tá? Daqui até aqui eu tenho 180 vezes, tá? Nesse caso do Kelvin, no ponto de fusão 273,15, aí eu tenho a divisória de 100 vezes, tá? E aqui vai dar no ponto de ebulição 373,15 Kelvin. No zero absoluto, então na escala Celsius, eu tenho menos 273,15 graus Celsius.
Na escala Fahrenheit eu tenho menos 459,67 Fahrenheit. E na escala Kelvin eu tenho 0 Kelvin. Então aqui nós falamos de... Esse símbolo aqui significa temperatura, tá? Que é um θ, né? Então aqui você tem θ Celsius, aqui você tem θ Fahrenheit e aqui você tem θ Kelvin. Tudo bem? Conversões de escala termométrica, tá? Para a gente realizar a conversão, por exemplo, de graus Celsius para a escala Kelvin, a gente usa a seguinte expressão: TK, ou seja, temperatura em Kelvin, que é igual a temperatura em graus Celsius mais 273,15, ok? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Para você converter 35 graus Celsius para a escala Kelvin. Então, de novo, eu vou usar essa fórmula aqui, né? Onde você tem lá a temperatura em Kelvin, que é igual a temperatura em graus Celsius, mais 273,15. Observe que TK eu não tenho, porque está perguntando, né? T Celsius eu tenho, 35 graus Celsius. Então, eu vou substituir aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. Essa letra eu não tenho, que eu estou procurando. Temperatura em Kelvin eu preciso achar. Temperatura em graus Celsius eu tenho, que é 35, mais 273,15. Basta eu fazer a soma aqui, né? Então, eu somando, eu tenho a temperatura em Kelvin igual a 308,15 Kelvin. Ok? Vamos para o próximo. O B é converter 600 Kelvin para a escala Celsius. De novo, eu vou usar a mesma fórmula, tá? Temperatura em Kelvin, que é igual a temperatura em graus Celsius, mais 273,15. Aí observa, Kelvin, aqui também eu tenho Kelvin, então eu vou substituir. TK, eu vou colocar 600, né? Que é igual, aqui eu vou repetir, porque eu não tenho, né? Que é igual a T Celsius mais 273,15. Para resolver, eu preciso isolar essa letra aqui, tá? Então, fica TK, porque eu vou pegar tudo isso aqui e colocar aqui na frente do 600, tá? Então, vai ficar TC, que é igual a 600. Aqui você tem um sinal de mais, sinal de positivo, ele vai passar para cá como negativo. Então, é 600 menos 273,15. Basta eu fazer a subtração. 600 menos 273,15, a temperatura em graus Celsius vai ser 326,85 graus Celsius. Ok? Vamos para o próximo. Para você converter aqui no C, 273,15 Kelvin para a escala graus Celsius. De novo, vamos usar a mesma fórmula, tá? TK, que é igual a TC, mais 273,15. A temperatura em Kelvin eu tenho 273,15 Kelvin. Então, vou substituir aqui. Temperatura em graus Celsius eu não tenho, vou repetir aqui, não é isso? Então, eu preciso isolar essa letra aqui, ó. Então, isolando ela, fica T, temperatura em graus Celsius, que é igual. Aqui ele vem para cá e esse vai para cá. Então, ele vai trocar o sinal, não é isso? Então, vai ficar 273, onde o sinal era positivo, ele passa como negativo, menos 273,15. A temperatura em graus Celsius seria 0 grau. Ok? Vamos realizar aqui agora. Para realizar a conversão na escala de graus Celsius para a escala Fahrenheit, a gente pode usar a seguinte expressão: θ Celsius dividido por 5, que é igual a θ Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Tá? Esse símbolo aqui eu coloquei aqui, ó, significa θ, né? Esse símbolo é uma letra grega, do alfabeto grego. T Celsius é igual a θ Celsius. Aqui você tem θ Fahrenheit, tá? Então, repetindo, θ Celsius dividido por 5, que é igual a θ Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Converter 23 graus Celsius para a escala Fahrenheit, tá? Eu vou repetir a fórmula, né? θ Celsius dividido por 5, que é igual a θ Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Observa que essa letra que eu tenho, né? 23 graus Celsius, eu tenho aqui θ Celsius. Então, vou substituir aqui. Vai ficar
23 dividido por 5, que é igual, aqui eu vou repetir porque eu não tenho, né? Θ Celsius menos 32 dividido por 9. Eu acho melhor você multiplicar aqui, ó. Então, você vai pegar 9 vezes 23, que vai me dar 207, tá? Esse 207, que é o resultado da multiplicação aqui, você vai dividir por 5, ok? Que vai me dar 41,4. Aqui eu não usei ainda, então eu vou repetir. Então, vai me dar 41,4, que é igual a θ Fahrenheit menos 32, ok? De novo, eu isolo a letra, tá? Tiro essa letra daqui, ó. Então, vai ficar tudo para cá. Então, vai ficar θ Fahrenheit, que é igual a 41. Aqui é menos, passa somando. 41 mais 32. Então, aqui vai me dar θ Fahrenheit é igual a 73,4 Fahrenheit. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês compreendam, tá? Se vocês não compreenderam, mande o seu recado, mande suas dúvidas. Obrigado a todos, tá? Participem, se inscrevam. Até a próxima. Fiquem em paz.